Olá, olá, eu sou Juliano Correia, a gente está aqui para mais um Rodapé Psicanalítico, onde a gente vê algum conceito da psicanálise da forma mais clara possível, direta e objetivamente, para a gente ter uma noção bem geral do que se trata. E hoje a gente vai ver um conceito de um autor que eu gosto muito, que a gente tem vários episódios aqui sobre a obra dele, ou inspirados, ou que citam a obra dele, que é o Thomas Ogden, que é o conceito de terceiro analítico. O terceiro analítico foi o primeiro conceito do Ogden que eu vi na minha vida quando eu estava na faculdade ainda, no final da faculdade. Eu me encantei, eu achei a coisa mais legal do mundo. Desde então eu continuo usando teoricamente para as minhas construções, na minha prática clínica também. E eu tenho certeza que tu vai achar um conceito muito interessante também, e talvez a partir daqui tu possa ir atrás para desenvolver mais coisa nos teus estudos. Então vamos ver do que se trata esse tal do terceiro analítico. Essa ideia do terceiro analítico, ela aparece num livro do Thomas Ogden, um livro muito importante, muito bom, chamado Sujeitos da Psicanálise, de 1994. E numa definição que a gente pudesse dar, o terceiro analítico, ele é uma entidade autônoma, que a gente poderia dizer, criada em conjunto pelo analista e pelo analisando. Quando eu chamei de autônoma, é porque não é a soma das subjetividades de analista e analisando, não é nenhum produto dessas subjetividades, é uma coisa nova, mas é uma criação que não é do analista, não é do paciente, ainda que sejam os dois, sem ser nenhum dos dois. Ou seja, é um paradoxo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é uma coisa nova, uma criação conjunta, por isso que eu chamei de autônoma, como se tivesse uma vida própria, por isso que justamente ele chama de terceiro. O terceiro analítico, é o legítimo sujeito da psicanálise, um sujeito intersubjetivo, e que é por isso que ele mesmo vai chamar de terceiro analítico intersubjetivo. Para a gente poder entender um pouquinho melhor, eu vou ler dois trechos desse livro onde ele fala do terceiro analítico que eu acho que vão poder nos ajudar. Então o primeiro trecho que eu vou ler é do início do livro, de como ele inicia o livro. Ele é um pouco mais longo, tá? Eu vou ler um parágrafo inteiro e depois umas partezinhas dos dois parágrafos seguintes. Ele começa o livro dizendo assim, abre aspas para o Thomas Ogden: tarde demais para voltar atrás. Depois de ter lido as palavras iniciais deste livro, você já começou a entrar na perturbadora experiência de se ver transformado num sujeito que você ainda não conhece, mas mesmo assim reconhece. O leitor deste livro precisa criar uma voz com a qual falar, pensar, as palavras, pensamentos nele contidas. Ler não é uma simples questão de examinar, ponderar ou até de pôr à prova as ideias e experiências apresentadas pelo escritor. Ler implica uma forma de encontro muito mais íntima. Você, o leitor, precisa permitir que eu o ocupe, seus pensamentos, sua mente, já que não tenho voz para falar a não ser a sua. Se você pretende ler este livro, dar-se o direito de pensar meus pensamentos enquanto eu preciso permitir tornar-me seus pensamentos, assim nenhum de nós será capaz de reivindicar o pensamento como sua criação exclusiva. Legal isso aqui, né? É que ele escreve muito bem e tudo muito bonito. Mas aí eu vou ler mais uma partezinha na sequência. Aí ele diz assim, que se trata de um evento humano muito mais complexo e tal. Um terceiro sujeito é criado na experiência de ler. Sujeito este não redutível ao escritor e nem ao leitor. A criação de um terceiro sujeito, que existe em tensão com o escritor e o leitor como sujeitos separados, é a essência da experiência de ler. E como será desenvolvido neste volume,
é também o núcleo da experiência psicanalítica. E aí, só para terminar, o terceiro parágrafo, ele termina escrevendo assim: na sua leitura, você gera uma voz a partir das minhas palavras, que criará num sentido mais amplo do que eu poderia criar a mim mesmo. Nesse processo, você e eu teremos criado um ao outro como sujeitos que até então não existiam. Isso daqui é muito legal. Isso daqui eu acho que faz um complemento, inclusive, com o episódio que a gente teve aqui do último capítulo, do último livro do Thomas Ogden. E também com o que a gente teve sobre psicanálise e arte, porque ele está dando uma definição do terceiro analítico aqui muito boa, só que ele está falando da leitura, do ato de ler. E talvez a gente pudesse dizer que ele está falando do ato de escrever também. Mas é muito interessante, tu entendeu? O que ele está dizendo desse ato da leitura, no caso do livro dele, mas a gente pode expandir para qualquer leitura, é que ao ler, tu começa a ler as palavras de outra pessoa com as tuas próprias palavras e nisso se cria um terceiro sujeito. Eu vou ler uma outra parte do livro, é a última que eu vou ler, que eu acho que esse trecho foi um dos que eu mais citei até hoje em tudo que eu escrevi. É bem mais adiante lá no livro que está. Que ele diz assim, sobre o terceiro analítico. Que o terceiro analítico é uma criação do analista e do analisando, ao mesmo tempo que ambos, na qualidade de analista e analisando, são criados pelo terceiro analítico. Não há analista analisando ou análise na ausência do terceiro. Então, o terceiro analítico, ele sustenta e é sustentado pelo analista e pelo analisando. Analista e analisando são criados pelo terceiro analítico. A própria análise é, como o Ogden falou, não tem análise, não tem analista, não tem analisando, sem a presença do terceiro, sem essa criação do terceiro analítico. Essa coisa de sustentar e ser sustentado é um paradoxo que eu tinha falado antes. É um paradoxo na mesma linha dos tantos paradoxos que o Winnicott tem e que brevemente a gente vai falar sobre isso, porque é uma coisa que eu acho muito fascinante e muito importante também. Um tipo de paradoxo que ele existe como ele não deve ser resolvido. Então esse terceiro, ele surge, como o próprio Ogden falou, desse encontro muito especial, um encontro muito especial dessa dupla analítica. E surge daquilo que a gente poderia chamar, eu estou chamando, da área do brincar do paciente e da capacidade de reverie do analista. O reverie é um conceito do Bion. Reverie é a palavra francesa para devaneio, para um tipo de sonhar acordado. É a capacidade, no caso do analista, de sonhar o sonho do outro, no caso o paciente. Ou seja, um tipo de contato muito íntimo que se tem, que tem a ver com as noções do Bion também, de continente, de conter as emoções, os conteúdos, é continente conteúdo, né? De conter os conteúdos que vêm. Conteúdos que eu tô falando são coisas muito profundas, assim, inconscientes do paciente. Eu entendo, sempre entendi, o terceiro analítico como o palco onde os fenômenos analíticos, todos os fenômenos, eles acontecem, ou talvez melhor ainda, eles podem vir a acontecer. Ou é como o Ogden falou, o que dá possibilidade a uma análise, né? Como ele disse, sem o terceiro não tem análise. Essa é uma concepção bem diferente do encontro analítico. Se a gente for pegar um exemplo, não é ouvir, e no caso interpretar, o passado do paciente, mas sim fazer parte ativamente da criação desse passado. Tu entende? É nesse sentido que é uma criação conjunta. Não é o paciente, nesse exemplo que eu estou falando, contar, por exemplo, do passado dele e aí tu, analista, né, ouvir sobre o passado dele, interpretar, fazer intervenções, ou seja lá o que. Não, esse passado ele é uma criação conjunta do que?
dessa terceira entidade, que ele chama de terceiro analítico. Quando eu falo em criação, eu estou me referindo a uma vivência mútua entre os dois, que cria esse passado, que eu estou usando como exemplo. Tu pode pensar no presente, no futuro, na parte temporal que se quiser, que é essa ideia de criar um cenário, digamos assim, analítico. É interessante porque já aqui a gente vê de forma bem clara, eu acho, a posição ontológica do Thomas Ogden, né, que ele chama de psicanálise ontológica, que ele vai nomear só no penúltimo livro dele, em 2021, que é um livro chamado Ganhando Vida no Consultório, Coming to Life in the Consulting Room. É um livro que não tem edição ainda em português. Mas aqui em 1994, que é esse livro que ele fala do terceiro analítico pela primeira vez, essa ideia ontológica, ela já está posta. Ideia ontológica, qual é essa que eu estou falando? De uma ênfase na vivência e não na interpretação, uma ênfase no ser e não no saber. O conceito de terceiro analítico, ele tem muitas relações e inspirações com outros conceitos do próprio Thomas Ogden e, claro, de outros autores também. Então, alguns dos principais, os que eu vejo como principais, a noção do próprio Thomas Ogden de posição autista contígua, que é uma posição que ele desenvolveu relacionada às posições aquelas da Melanie Klein, a esquizoparanoide e a depressiva. A posição autista contígua, seria anterior a essas da Melanie Klein, num sentido mais sensitivo da relação. Anterior, mas mantendo os mesmos critérios, aqueles dialéticos, né, de não ser exatamente uma etapa depois da outra. As posições da Melanie, elas têm uma característica mais plástica. Também tem uma íntima relação com o conceito de objeto subjetivo do Winnicott, que é o objeto da fase da onipotência, diferentemente do objeto objetivamente percebido, né, que vem na sequência, onde já tem uma realidade compartilhada, e também diferente do objeto transicional, que seria como uma ponte, digamos assim, entre esses dois momentos. O objeto transicional, principalmente se a gente for pensar nas ideias de área de ilusão, também tem muita relação com o terceiro analítico do Ogden. E, é óbvio, as noções de subjetividade, até pelo título mesmo do livro. Ele faz uma análise ali naquele livro das noções de sujeito, de subjetividade, da Melanie Klein, né, principalmente, mas também do Freud, para desenvolver essa ideia dele do terceiro intersubjetivo. Então, essas ideias aí que eu tô falando, que tem relação, inspiração, por favor, eu não tô dizendo que é a mesma coisa, né? Que o Ogden tá só fazendo floreio e dando nome diferente para coisas que a gente já tem. Não, são coisas diferentes. Ele tá falando de algo distinto, mas eu só tô dando referências. Existe relação íntima com esses conceitos aí que eu falei. Isso aqui é só para te dar direções, meio para saber por onde tu tá andando, para ter uma ideia bem geral. Essa é a ideia dessa série aqui de Rodapé Psicanalítico. Eu acho que provavelmente a gente vai voltar a falar sobre o terceiro analítico, sobre esse próprio livro do Ogden, porque essas coisas não só elas me interessam muito e eu utilizo muito, como eu falei no início, mas elas também são muito importantes. Elas eu estou falando em geral, né? Mas podemos falar especificamente sobre o terceiro analítico. São muito importantes para mim, para as minhas próprias construções, para a minha pesquisa, para o meu tema do acaso. Eu falei no plural porque, além do terceiro analítico, essas outras coisas que eu falei, a própria posição do Ogden, mas o objeto transicional, a área de ilusão, enfim, essa zona, essa área, assim, onde esses conceitos todos que eu falei agora no fim, eles se encontram, tipo como se pertencessem da mesma família. Mas o que eu queria agora era dar essa noção bem geral, para a gente ter uma ideia mais clara do que é esse conceito tão legal e tão importante do Thomas Ogden, certo? Então,
Espero que tu possa tirar proveito e a gente se vê na sequência. Tchau!